Muito boa noite para todos que estão nos assistindo. Eu sou Solange Folha Verde da GVcast. Hoje a gente tem uma convidada assim, mega, super, blaster, maravilhosa. Uma pessoa que eu conheci há alguns anos atrás, que me ajudou a passar por uma situação boa e também difícil. Eu estou hoje aqui com a doutorana Ana Lúcia, não vou arriscar falar seu sobrenome porque é de japonês. Eu não quero falar seu nome, mas é uma mocinha linda, maravilhosa. Ela é Obrigada, Sol. fisioterapeuta. Fala um pouquinho de você, Ana. Ai, gente, eu nem tenho como falar depois dessa super apresentação, assim, né? Essa é uma inspiração pra mim. Admiro demais você, seu trabalho, tudo que você faz. É fantástico. E a gente tá aqui hoje pra falar, né, de um tema muito importante pra mim, né? Eu acho que a desinformação é o pior problema diante desse problema. Mas assim, eu sou fisioterapeuta, fiz mestrado, fiz especialização, fiz 3 especializações, tudo na área da neuro, né? E agora eu tô no doutorado finalizando com esse assunto que a gente vai falar hoje. Olha, gente, a gente tem aí uma sina, né, Walter? A gente traz muito fisioterapeuta, É que né? fisioterapeuta também é quase uma erva daninha, né? É, Tem tudo quanto é lugar. todo lugar tem, né? Mas a gente. Igual praga. Eu não sou nem fisioterapeuta, eu não sou da área da saúde e vivo enfiada com fisioterapeuta e dentista. Esse é o problema, mas é um problema bom, porque a gente traz temas aqui que esclarecem para as pessoas, tiram dúvidas, e hoje a gente está aqui para isso. A gente vai falar sobre ela. Esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que ela já existe há muito tempo, né? Mas que existe uma série de dúvidas. Tem pessoas que não conhecem esse tipo de doença. E eu até vou contar um pouquinho aqui como eu conheci a Ana e como eu conheci a ela, né? A esclerose lateral amiotrófica. Ana, conta um pouquinho da sua trajetória. Por que você chegou a fazer uma especialidade e explica um pouquinho para o nosso público o que é a esclerose lateral amiotrófica. Gente, eu nem sei por que eu fui para essa área, essa que é a verdade, porque assim, em sã consciência, você trabalhar com pacientes que têm doenças graves e progressivas e que a gente não vê resposta, né, clínica, falando propriamente dito, então eu acho que é meio insano, mas eu acho que não fui eu que escolhi ela que me escolheu, essa que é a verdade, né? Então eu estava em 2014 finalizando minha faculdade, né? Eu me formei na Universidade Federal de São Paulo e eu tinha 3 planos e os 3 deram errado. Deram tudo errado. E aí, apareceu no meu e-mail, não, acho que foi no meu e-mail a especialização, aí doença neuromuscular na Unifesp e teve reeducação funcional da postura e do movimento na USP. E aí eu acabei passando nas 2, achava que não ia dar conta de fazer as 2, mas fiz as 2 ao mesmo tempo, sei lá como, mas fiz. E aí depois eu comecei a trabalhar com ela, né, assim, então no ano seguinte eu virei supervisora, né, lá da USP, eu coordenava, né, eu era supervisora, na verdade, do ambulatório de neurofuncional, e aí eu acabava atendendo os pacientes lá, e eu acho que eu sempre defendi os pacientes sem saber que eu defendia eles. Eu lembro até hoje da minha chefe na época, falou pra mim assim: "Não, porque você não pode ficar segurando os pacientes de ela assim, no tratamento, você tem que dar alta em 8 sessões", porque era a política lá, né, da USP na época. Aí eu falei pra ela assim: "Mas quem que fez esse estudo, né, que em 8 sessões você pode dar alta pra um paciente de ela, que é uma doença progressiva, né?". Ela falou assim pra mim, ela falou alguma coisa, mas pra mim não fazia o menor sentido o que ela estava falando. Aí eu falei pra ela assim: "Fulana", né, não vou falar o nome dela, eu falei: "Fulana, você já atendeu um paciente de ela alguma vez na sua vida?". Ela virou pra mim e falou assim: "Não". Eu falei: "Então, quando você atender um paciente de ela, a gente volta a ter essa conversa". E saí da sala dela. Por isso que meu contrato lá na USP durou 1 ano. Foi só a época da especialização e eu acho que eu sempre fui muito assim, né, nessa época eu também não tinha conta pra pagar, morava com meu tio, né, e dava pra dava pra fazer essas coisas arriscadas. Hoje em dia já não dá tanto assim, mas eu acho que por isso que, por ter essa característica forte de
Eu sempre briguei pelos pacientes, seja lá o que for. Então, assim, a instituição... acho que, assim, quando você for para ficar numa instituição, vai ser muito difícil. A instituição tem que falar muito de acordo com o paciente, porque senão eu acho que eu vou sempre bater muito de frente. Então, acho que daí começou essa paixão pela ela. E acho que quando você me ligou, você não sabia disso, né? Quando você me mandou mensagem, tudo. O seu familiar foi um dos primeiros pacientes que eu tive e que eu atendi em casa, porque até então eu atendia na USP, no ambulatório, tinha os alunos, não sei o quê. Mas ir para casa de um paciente era a primeira vez. Eu lembro que na época eu estava fazendo terapia já, né? Eu aprendi depois de um tempo que fazer terapia é bom. Todo mundo tem que fazer. E aí eu lembro que eu tive essa... É muito marcante para mim de eu ter essa conversa com o psicólogo, sabe? Falar assim, gente, eu vou atender amanhã um paciente com ela de 35 anos, né? Assim, gente, mas como que eu vou falar para essa pessoa? É muito jovem, é uma doença muito grave. Então, para quem não sabe o que é esclerose lateral amiotrófica, é basicamente uma doença que ela afeta seus 2 neurônios. Então, a gente sabe que tem um neurônio que sai do cérebro, vai para a medula, e outro que sai da medula e vai para o músculo. Então, quando a gente abre e fecha a mão, esses 2 neurônios estão funcionando. A gente fala 2 de uma forma didática, mas a gente sabe que são vários. Mas a gente, né, funciona, nosso músculo funciona, a gente engole, a gente sorri, a gente dá risada, a gente anda, a gente escova o dente, porque a gente tem esse sistema funcionando normalmente. O que acontece quando você tem uma doença dessa, que esses neurônios são afetados, consequentemente sua independência é afetada, né? Então você acaba não conseguindo fazer várias coisas sozinhas, né? Uma delas na verdade, assim, são várias delas. Então ela é muito cruel, porque ela tira tudo de você, né? Ela tira a sua profissão, né? Então, assim, você, sei lá, fazia uma cirurgia, agora você não consegue mais fazer. Ela tira a sua independência, então você não consegue mais escovar o dente, você não consegue mais passar fio dental, você não consegue mais comer. Ela tira a sua locomoção, né? O seu direito de ir e vir, porque você não consegue mais andar, você não consegue mais ir para os lugares, você precisa adaptar isso, né? Então você fica cada vez mais dependente de pessoas, dependente de dispositivos, dependente de coisas. Até ela tenta, assim, ela tira a sua fala, né? A paciente acaba não conseguindo mais falar, ela tira a sua capacidade, que é maravilhoso quando a gente gosta de comer, né? Todo mundo gosta de comer. O paciente não consegue mais engolir. E até que ela tira a sua capacidade de respirar. E você precisa usar um ventilador para você conseguir respirar. Então, assim, é uma doença cruel, né? Não é uma doença tranquila, não é uma doença boa. Para mim, é uma das piores doenças que a gente tem, acho que é a pior. Na minha concepção, é a pior de todas, né? Assim, então, é uma doença muito complicada. E na época que me chamou muita atenção isso, eu falei, como que eu vou falar com uma pessoa de 35 anos? O que eu vou falar para essa pessoa, sabe assim? E aí, quando eu encontrei, né, esse paciente que é muito querido, gente, assim, eu não vi a doença, né? Eu acho que é essa que é a minha paixão pela ela, porque não é que eu amo a doença em si, eu amo os pacientes e tudo que eles me ensinam, porque são histórias sempre de muita perseverança, muita determinação. É uma doença que tira coisas de você, mas que você continua, apesar da adversidade, você continua batalhando, você continua ali, você continua forte. Isso é uma característica deles, né? Me diz uma coisa, Ana. Quais são os principais sintomas, né? Os nossos, as pessoas que estão assistindo, às vezes não têm essa noção do que é. Depois, gente, eu vou contar um pouquinho porque eu tô chorando, tá? Mas não é nada, não. Mexe muito comigo isso. E eu fiz questão de trazer porque quando chegou pra gente, né? Quando a gente recebeu isso na família, Uhum. era uma coisa que a gente não sabia o que era. Uhum. E nem que existia. Era uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. E olha que eu sou do mundo acadêmico, sempre tive muito perto de médicos, doutores, fisioterapeutas, e foi uma coisa que, né, me parou. Falou, gente, o que é isso? Quais são os sintomas que podem alertar que você pode estar com essa doença? Acho que um dos primeiros sintomas é essa fraqueza muscular, né? Então antes você consegue abrir uma garrafa de café, você não consegue mais abrir, você não consegue mais pegar uma pinça com força, né? Isso quando é na mão.
Quando é na perna, às vezes é um tropeçar, assim, que você nem dá muita importância. Você tropeça, você tá caindo mais. Isso já é um sinal de alerta. Aí quando pega a voz, que daí, gente, são vários tipos de ela, né? A gente tá falando de uma ela que pega mais a perna, né? A gente chama isso na fisioterapia de membro inferior, ou pega mais o braço, que a gente chama mais de membro superior. Mas também pode pegar a fala, então a voz fica mais rouca, ou a voz fica mais fraca, ou eu começo a engasgar para comer, então que daí é a ela bulbar, né? A forma bulbar da ela. Então, assim, cada um, eu acho que esse é o maior desafio da ela, né? Porque assim, cada um cursa com uma coisa diferente, de um jeito diferente. E aí é super difícil. Então, também um dos sintomas característicos são as fasciculações, que é como o ventre muscular ele começa a dançar, né? Você vê as fasciculações, isso é uma característica. Então, eu acho que, no geral, são as primeiras que a gente. É um sinal de alerta, assim. Por que se demora tanto em diagnosticar um paciente com ela, com a esclerose lateral amiotrófica? Então, a literatura mostra isso, né? Que acaba tendo um atraso diagnóstico importante, e isso é uma das maiores preocupações que a gente tem, porque a gente sabe que para tudo na vida, não só para ela, né? Quanto antes você descobre as coisas, é melhor, né? Você consegue atuar melhor, você consegue tratar melhor. Uma das coisas é a desinformação mesmo, né? Só acho que é por isso que a gente tá aqui. Eu acho que tem muitos médicos que não conhecem a doença. Então, por exemplo, às vezes o paciente, ele tropeça, esse sintoma de tropeçar, de fraqueza, ele vai pro ortopedista. É o Foi primeiro. o que aconteceu conosco. É o primeiro. Você pensa que é uma questão de pinçamento da coluna, sei lá o quê. Na verdade, você pensa que é mais um músculo, você pensa que é uma, sei lá, alguma coisa que aconteceu, uma batida, né? Aí você vai pro neurologista porque ele começa a investigar a coluna, né? E aí, se o neurologista ele não é tão, se ele não entende muito de doença neuromuscular, vai ser difícil ele sacar. Às vezes ele vai demorar um pouco. Aí até que vai vir uma eletroneuromiografia, que é um exame mais preciso. Ah, por que é eletroneuro? Porque a eletroneuro, ela é uma agulha que se coloca em todos os músculos que a gente tem. Então, até na língua, é importante as pessoas falarem isso, porque às vezes não faz o exame na língua, mas é importante fazer para saber se tem, né, esse acometimento bulbar. E aí, por que tem que ser esse? Porque ela detecta mais rápido, porque é um exame que detecta rápido, né? Hoje em dia, com o doutorado, eu já aprendi outras coisas, né? Então, a gente já sabe que tem um exame que chama estimulação magnética transcraniana, quando eu consigo dar 2 pulsos magnéticos na cabeça da pessoa, no intervalo de 2 a 15 milissegundos, né, de distância entre os dois, a gente consegue avaliar a inibição intracortical. Então, eu consigo avaliar quão inibitório é esse cérebro. E a gente vê que esses pacientes que têm inibição, se eles têm ausência de inibição no cérebro ou uma redução muito grande da inibição, já é uma característica da ela. Aí a gente tem um paper, um estudo, né, um artigo mostrando que pacientes que têm ela familiar, por exemplo, que eles têm o gene, mas eles são assintomáticos, eles não têm a doença. Quando faz estimulação magnética, ele já tem alteração cortical, já tem alteração no cérebro, mesmo sem sintoma. Ou seja, a estimulação magnética transcraniana deveria ser na minha concepção, assim, um exame para diagnóstico, né? Por que não é, eu não sei, mas não é de praxe, é muito mais pesquisa que a gente faz. Né? Estou fazendo isso no meu doutorado, a gente tem esse equipamento, mas não é em todo lugar que tem, e não sei por que não tem, porque assim, não é um exame muito difícil de fazer, é muito melhor do que agulhas. É bem mais tranquilo do que você colocar agulha no corpo inteiro, não desmerecendo a eletroneuromiografia, mas é um exame que daria para fazer, e você tem, assim, uma característica muito forte do que está acontecendo, né? É uma doença nova, né? Quando a gente descobriu, os estudos eram recentes, coisas de 25 anos, né? Quer dizer, não era um estudo tão aprofundado. Eu acabei, assim, conhecendo o doutor Akari, que é a pessoa no Brasil mais renomada, foi por meio dele que eu acabei também conhecendo você, enfim, quando isso chegou pra gente, eu fui atrás do melhor especialista e ele é uma das pessoas que mais pensa nessa doença, ele vive para isso.
É, né? Ele vive para ele isso. respira, né? Ele inspira isso. E uma vez ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção, que ele diz que não é uma ela, são várias elas. São várias escleroses amiotróficas. Então, Uhum. eu não posso prever nada de um paciente para o outro, né? Hoje a gente estava conversando, eu e o Júnior, sobre a teoria do tudo. Uhum. Né? Eles nunca tinham assistido. Hum. E eu, né, como a gente ia trazer esse tema, eu falei, vamos assistir, né? Ó, pessoal, Do Stephen Hawking, né? do Stephen Hawking. E o Stephen Hawking viveu quantos anos? Né? Na associação tinha pessoas com 22 anos com ela, como tem pessoas que com 3, 4, 5 anos, ou até menos, são acometidos e morrem. Então o doutor falava sempre isso, que são várias elas. Uhum. Né? O que você fala sobre isso? Eu acho que eu concordo com a doutora Cari. A doutora Cari também é uma fonte de inspiração para mim, né? É uma das pessoas que me apoia muito, né? Que abriu as portas da Unifesp mais uma vez para eu fazer o doutorado lá. Ele é fantástico, assim, né? Um ser humano realmente ímpar, incrível, que ele consegue ver o que a gente consegue ver também. É além da doença, né? Então, eu acho que essa questão, por que um vive mais, por que outro vive menos, a gente ainda não sabe essas características, né? A gente desconfia de algumas, mas realmente eles são extremamente heterogêneos e acho que essa é a dificuldade do diagnóstico, que eles são muito diferentes, né? Um é muito diferente do outro. Na minha pesquisa, eu tive a oportunidade de tratar eles, né, com uma técnica de neuromodulação, que a gente vai falar sobre isso, e aí eles se encontram, e aí é muito engraçado, porque assim, eles são completamente diferentes, né, assim, cada um eles têm a mesma doença, mas eles têm disfunções diferentes, eles têm jeitos diferentes, enfim, velocidade de progressão diferente. Então, é isso. É uma doença que é muito diversa em cada um. Eu falo que você tem que olhar para o indivíduo também, sabe? Esquecer um pouco a doença. E quando você olha para a pessoa, você acho que enxerga mais o que você pode fazer e como você pode ajudar. A literatura, porque eu acabei indo buscar, né, e ler, não me conformo. Uhum. Não me conformo até hoje, e não me conformava na época, 35 anos, como assim? Uhum. Mas no auge da carreira. No auge da carreira, no auge da vida. Da vida, No auge da vida. Uhum. E aí eu achei literatura que falava sobre atletas de impacto, né? Atletas com grande impacto. A literatura traz isso. Por que a literatura traz que atletas de grande impacto podem desenvolver ela, ou já como você diz aí, é pré-existente na família? Acho que os fatores de riscos, eles são também heterogêneos, né? A gente sabe que, por exemplo, tem isso do overtraining, né? Que é você levar o seu corpo para o extremo. Existe isso, existe essa... Eu tenho pacientes com ela, triatletas, tenho pacientes que andava mais de 50 quilômetros de bicicleta, tenho pacientes, assim, de várias modalidades diferentes de esporte, mas que tem essa característica de levar seu corpo para o extremo, né? Isso mas ainda não é uma coisa tão forte, né? Mas existe essa característica sim, a gente vê isso. Existe, por exemplo, fatores ambientais importantes, a exposição a metal pesado, a exposição a substâncias tóxicas mesmo, e isso pode ser que venha a matar o neurônio também. Ser homem é um fator de risco. Eu vi também um estudo, paper, mais homens. Mais homens. São acometidos. Mais homens. Tem casos, tem bastante. No meu estudo ficou meio balanceado, assim, a gente tem quase 50%, né? Tem homem, mas também tem muita mulher também. Mas assim, é mais no homem, é de 40 a 60 anos, sendo quanto mais velho a pessoa desenvolve a doença, mais grave as formas da doença, quanto mais jovem, menos agressiva, vamos dizer assim. Tem tipos de ela também, né? Formas diferentes, que a gente chama de fenótipos, para desenvolver a ela. Eu acho que o tabagismo é algo bem importante. Então, saiu um artigo, acho que foi ano passado, mostrando o quanto que o cigarro
é um fator que influencia, sim, o paciente ter ela. Mas o da nossa família não fumava, não praticava esporte de então é a questão, né, de grande impacto, são Não várias tá na faixa elas. etária de 40 a Não 60. estava na faixa etária de 40 e 60, então são coisas mesmo que chegam, na vida para te ensinar. Aham. Como é que se trata hoje a ela? Tem tratamento, tem remédio? Mas vamos voltar para a fisioterapia, né, que é o que Uhum. você faz. Como é que se trata isso? Então, existem alguns remédios, né, então o remédio que mais indicado é o Riluzol, né, que tem na portaria do SUS, o paciente Sim, consegue pegar de forma gratuita, né, que é um remédio extremamente caro. Então, o que que acontece na ela, né, a gente sabe que muita coisa a gente não entende, mas uma das coisas que a gente entende é o glutamato, que é um neurotransmissor, que faz a gente, né, tá aqui conversando, né, é um neurotransmissor excitatório no cérebro. Quando ele está em excesso, ele mata o neurônio, né? O astrócito, que é uma célula da glia, que ele fica lá perto do neurônio, teoricamente ele tem que pegar o glutamato que fica ali na fenda sináptica, coloca dentro dele, metaboliza e devolve para o neurônio metabolizado. Então ele não deveria estar sendo acumulado ali, né? Ao redor do neurônio. A gente não sabe se, por exemplo, o astrócito está com problema, ele deveria estar pegando e ele não pega. Não sabe muito bem, só sabe que o glutamato fica em excesso. O que que o Riluzol faz? O Riluzol, ele só bloqueia o canal de cálcio. Ele bloqueia o canal, que é o canal de cálcio, não, tipo, o canal NMDA, desculpa, que é o canal, o receptor que pega o glutamato e põe dentro do neurônio. Né? Então, ele é meio que a porta que faz. Glutamato, vem aqui, que é o neurotransmissor, entra para dentro do neurônio. Então, quando o Riluzol ele bloqueia, o glutamato não consegue entrar. Então, você teoricamente protege o neurônio. O problema é que ele protege por pouco tempo, né? Então, o Riluzol ele não tem um efeito até a pessoa morrer, né? Chega uma determinada fase da doença que ele não faz mais efeito, né? Isso a gente consegue ver. Então, por exemplo, os médicos, o Riluzol, ele é difícil de metabolizar, então quando ele começa a fazer mal para o fígado, suspende, né? Tem o Inderavona ou Inderavone, que ele vai entrar no processo de estresse oxidativo, né? Que na época vocês tiveram que importar, né? Mas hoje a gente já tem, alguns convênios tem cobertura, já estão fazendo isso. Só que é porta-o-cate, né? Nós importávamos, né, esse remédio e era difícil Era difícil. trazer esse remédio, enfim, mas aí já vamos entrar naquela fase de como é que a gente trata um paciente, como é que os familiares, os Opa. amigos. Eita! De quebra Opa. não! Quebra não! Como é que os pacientes, aliás, como os familiares encaram isso? Como é que você pode ajudar, você sendo um familiar de um paciente com esclerose lateral amiotrófica, a ela? Como é que você pode ajudar, auxiliar esse paciente? Eu acho que é uma excelente pergunta, Sol, porque quando a gente tem alguém que a gente ama com uma doença tão grave, a gente vai fazer tudo o que é possível, impossível para salvar essa pessoa, porque a gente quer essa pessoa do nosso lado, né? Então, e aí acontece muitas coisas que eu tento lutar contra sempre, que aí é o charlatanismo da vida, sabe? Ah, vem aqui que eu vou curar. Eu tive muita gente do meu lado que mostrava isso, falava, não adianta. Vamos só curar com vitamina, vamos só fazer não sei o quê. E aí ignora completamente que a gente tem. Vamos fazer célula-tronco, né? Que a gente já sabe que não tem evidência, mas as pessoas vão para, sei lá, para o Paraguai fazer célula-tronco porque lá faz, entendeu? E aí fica um desespero, né? Que a gente completamente entende isso, né? E quando os pacientes começam a fazer isso, e assim, nós como profissionais é tão difícil, é tão tênue a linha, porque você falar pra pessoa, tipo, não faz isso, não adianta, não sei o quê, você tira completamente a esperança dela, né, por uma coisa. Mas você tem que alertar o quanto que aquilo, né, não vai dar certo, né? Eu tive uma paciente, por exemplo, que foi para os Estados Unidos fazer aquele negócio da proteína que esquenta lá, que a ideia é muito boa, né? Ele quer estimular as chaperonas, que são proteínas que ficam lá dentro do cérebro, e ela reduz estresse oxidativo, porque o que acontece é, o neurônio morre, porque existe uma neuroinflamação gigante, libera muito espécie reativa de oxigênio, e aquilo, nossa, destrói o cérebro, né? Destrói os neurônios. Então, tudo que é possível para reverter isso é feito.
mas a gente ainda não tem essa chave. O problema é que a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo, né? O que realmente acontece. A gente sabe que existem coisas que vão acontecer para matar o neurônio, mas a gente não sabe ainda o que é o mais importante. Então, por exemplo, a doutora Cari aposta muito na TDP-43, que é um acúmulo de uma proteína que ela fica acumulando lá no neurônio, né, e no citoplasma dele, ali na célula, né, no neurônio, e aí ela em excesso faz o neurônio morrer. Só que a TDP-43, ela é em excesso, mas ela é para todas as elas. Então, assim, o que é comum em todas essas elas? O acúmulo da TDP-43. E aí a aposta do doutora Cari na TDP-43 é isso, porque se eu tenho um remédio, por exemplo, para tirar a TDP-43, eu vou tratar todas as elas. Eu não vou tratar só a familiar, ou só a que tem não sei o quê, ou só a que tem não sei o que lá. Eu trato todo mundo, porque essa é a ideia. A gente quer salvar todo mundo. A gente ainda quer isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para os familiares, tomar cuidado, porque tem muita gente com muita proposta milagrosa e não é isso, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E tomar cuidado com esses tratamentos caríssimos. Então, essa paciente foi lá para os Estados Unidos, gastou pra caramba e não adiantou nada, né? Infelizmente. Então, é isso. Aí, do ponto de vista fisioterapêutico, eu não te respondi essa pergunta ainda. Então, assim, a fisioterapia ajuda muito os pacientes, né? Eu acho que... Dá uma qualidade de vida, dá né? uma Foi o qualidade que eu de vida. ouvi. Busque uma qualidade de vida, mas para esses paciente específico de ela, tem que ser alguém especialista na área, um fisioterapeuta. Gente, não é qualquer um. Explica um pouquinho pra gente. Não dá para ser qualquer um, porque você tem que ter uma noção de que é um paciente que ele piora, e que às vezes ele piora de semana para semana. Então, você tem que ser um profissional capaz de detectar essas coisas. Então, por exemplo, se o paciente, ele tem, vamos pensar no bíceps, que é esse músculo que dobra a leva a nossa mão à boca, né? Então, para eu levar essa caneca na boca, eu tenho que ter o bíceps. Para eu fazer isso aqui, eu tô fazendo contra a gravidade, porque a gravidade tá mandando minha mão ficar lá embaixo, eu tô fazendo contra ela. Se o paciente tem isso, beleza, eu vou trabalhar nisso. Se ele tem isso e eu faço uma pequena força, ele ainda consegue fazer, eu também vou trabalhar nessa pequena resistência, né? Agora, se o paciente não consegue fazer esse movimento, só consegue deitado de lado fazer isso aqui, que significa eu tirei a gravidade e o paciente consegue fazer, eu vou trabalhar nesse estágio, né? Então, se eu vou fazer bíceps, eu tenho que deitar ele de lado para fazer esse exercício. Então, por que não dá para ser qualquer um? Porque tem que ser uma pessoa que consiga avaliar muito bem. Não só do ponto de vista neurológico, mas de biomecânico, mas também eu conseguir avaliar o que está acontecendo com esse paciente, né? Então, tem coisas que a gente sabe que são transitórias. Então, por exemplo, se ele tiver uma infecção viral, ele vai piorar. Mas não significa que ele piorou da doença. Ele piora porque os sintomas ficam piores, depois que passa a infecção vai melhorar, né? Então, também tem que ter essa detecção. Mas, assim, não é qualquer fisioterapeuta, porque fisioterapeuta que não entende de ela vai querer botar peso, vai querer fazer a mais do que o paciente consegue. E esse a mais é o overuse lá, né? Que é você levar o seu corpo para o extremo. Não, você tem que fazer as coisas com que o paciente consegue fazer, não a mais, né? Eu acho que basicamente essa é a maior dica da fisioterapia do ponto de vista motor. Agora, do ponto de vista respiratório, tem muita coisa que a gente não pode fazer. Então, por exemplo, lembra que eu falei que você libera espécie reativa de oxigênio? Você colocar oxigênio direto num paciente de ELA, você mata ele, né? Então, a gente tem na Abrela, na Procura da ELA, que são associações que ajudam muito os pacientes, né? A dar informação para os pacientes. Tem até aquelas cartilhas que eles levam se eles forem internados, que não pode colocar oxigênio direto, não pode tomar morfina, porque deprime o centro respiratório. Tem uma série de informações lá, mas por que acontece, né? O paciente de ELA, que eles vivem em insuficiência respiratória, o diafragma deles, que é esse músculo, né, que fica aqui embaixo das costelas, quando o diafragma desce, a gente puxa o ar entra e a gente consegue respirar. No caso deles, esse diafragma não consegue mais descer, né?
Aí, por que eles conseguem respirar sentado e não conseguem respirar quando deita? Por causa disso, porque quando tá sentado, a gravidade ajuda a descer. Quando tá deitado, já não tem mais gravidade. Então, provavelmente, é aquela fase que eles colocam 2 travesseiros para dormir, 3 travesseiros para dormir. Já tive paciente, por exemplo, que só dormia sentado, porque a insuficiência respiratória era muito grande. E aí, o que acontece é que no nosso sangue, a gente tem baroreceptores, que são receptores de pressão, eles conseguem ver quanto de oxigênio tem no sangue e quanto de gás carbônico tem no sangue. Esses baroreceptores dos pacientes com ela, eles já funcionam com oxigênio baixo, né? E aí, esse pouco que o diafragma funciona, que é o pouco que ativa, que mesmo seja pouco, é porque existe esse desequilíbrio de pressão. Quando você coloca oxigênio, ele entende, vai lá para o centro respiratório que fica no bulbo. Pode parar porque já regularizou o desequilíbrio. E aí para, o paciente vem ter uma parada cardiorrespiratória. Você ficar colocando oxigênio muito tempo, você vai... Isso é muito ruim, né? Pode ter uma narcose. Enfim, tem uma série de coisas que vão matar o paciente. Mas nunca usa oxigênio? Usa no ventilador. Então, se o paciente precisar, diante de um problema de barreira, de uma pneumonia, de alguma coisa assim, você pode suplementar oxigênio, desde que o paciente seja ventilado. Porque, lembra, é o músculo que está com problema, é o músculo que não desce. Então, você tem que colocar ventilador, você tem que colocar ambu, né? Que o ambu é aquele... Todo mundo já deve ter visto aqueles filmes, né? Que vai ressuscitar a pessoa, coloca o ambu. Então, o ambu, a gente faz exercício, né? Então, a gente sabe que para manter esses pacientes com uma sobrevida boa, é manter ventilação. Então, eles precisam respirar. A gente sabe que com a doença, é como se a caixa torácica, né? O tórax deles ficasse rígido, duro. Por isso que você tem que fazer fisioterapia, mobilizar isso, dar ventilação. Então, assim, acho que são coisas que para nós é básico, mas quem não é da área, quem não sabe o que acontece, não sabe esses detalhes. E aí é nisso que você acaba não conseguindo ajudar um paciente, né? Você pode matar ele sem você querer saber, sem você perceber, mas ou você pode acelerar a doença dele. Por ignorância no assunto. Exato, porque você não vai atrás disso. Quando você me procurou, né, para eu tratar o seu familiar, eu não era a melhor, não sabia de todas as coisas, mas eu tinha uma especialização na área, mas eu não sentia que a especialização me deu como é que fala? O conhecimento necessário para isso. Então, eu lembro de uma vez, a primeira vez que eu fui numa reunião da Abrela, da Associação Brasileira de Esclerose Lateral, foi com a Amandinha, né? Então, eu tava com ela. E aí que eu fui aprendendo sobre a doença. Aí eu mergulhei, fui estudar muito, fui ver muito, porque eu achava que essa pessoa merecia melhor fisioterapeuta. Ele não podia ter uma fisioterapeuta que sabia a que a especialização tinha dado. Ele tinha que ter a melhor fisioterapeuta. Então, eu estudei muito por ele. Então, assim, eu fui atrás de tudo que eu poderia fazer. Meu doutorado foi por conta disso. Eu falei, não, a gente tem que estudar mais, tem que estudar. Não é possível, eu não me conformo com esse diagnóstico ser desse jeito. Não tem jeito, é assim, não. Né? E assim, a boa notícia para você, que agora a gente... É isso que eu tô aqui ensaiando para perguntar. A gente sabe que não existe cura ainda. Mas estudos estão avançando. Eu acompanho isso muito de perto, ouço, né? Que nós estamos avançando a respeito disso. O que você tem para trazer para gente, para o nosso telespectador e para quem aí tá com esse diagnóstico, né, ruim, mas nem tudo é o fim. Não é. Também, assim, o que eu vou trazer para vocês, assim, também não é para ficar na loucura de, ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso para ontem, não sei o quê. Calma, né? Acho que cada caso é um caso. Eu comecei o doutorado e, na verdade, assim, eu fiz uma aula uma vez na especialização que falava sobre neuromodulação não invasiva. Ana, o que é neuromodulação não invasiva? A professora me falou uma coisa que faz muito sentido, que era como se a gente abrisse a cabeça da pessoa e ligasse os fios e tudo se reconectasse. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, eu quero fazer isso. Aí no mestrado eu não tive essa oportunidade, né, a porta não se abriu. No doutorado tive essa oportunidade de falar com minha orientadora, é uma das maiores referências no Brasil para tratar neuromodulação. E aí eu lembro que eu entrei para fazer com Parkinson, porque era o que a pessoa sabia fazer, né? E eu lembro que no meio do caminho eu estava escrevendo o capítulo da fisioterapia motora no livro da Abrela, né? Do protocolo clínico da Abrela.
que inclusive vocês acessem, leiam esse livro. A gente fez esse livro para você familiar, para você paciente, para você ter conhecimento sobre a doença. E aí meu professor falou assim, Ana, mas... Aí meu professor tinha um aluno dele com ela, perguntou para mim sobre algumas coisas, eu expliquei, ele falou assim, Ana, mas por que você tá fazendo seu doutorado com Parkinson? Se você respira ela. Né? Tipo, se 90% dos seus pacientes têm ela, se você só fala disso, tá escrevendo um livro disso, por que você tá fazendo? Eu falei, porque é o que vocês sabem fazer, era a oportunidade que eu tinha, eu abracei. Ele falou, não, doutorado, você tem que fazer o que você quer fazer, né? Ai, aí eu que mudei meu maravilhoso. doutorado inteiro, né? Assim, eu entrei com um projeto, mudei o projeto, fiz, e aí eu fui fazer neuromodulação na ela. Aí a gente olhou pra literatura e viu que não era seguro. Naquele momento, em 2022, quando a gente olhou, falou, nossa, é muito estranho isso aqui, a gente não sabe exatamente o que a gente tá fazendo, né? Aí falou, então vamos dar um passo para trás, vamos avaliar o córtex dessas pessoas, vamos tentar entender o que tá acontecendo no cérebro delas, pra gente propor um tratamento, né? E aí quando a gente vai e faz isso, aí em 2023 sai um paper dizendo que os pacientes melhoravam, e aí já tinha saído um paper em 2019, aí sai um de 2023, com mais robusto, longitudinal, com acompanhamento de 1 ano, avaliando os pacientes, fazendo a neuromodulação uma vez, depois de 6 meses, depois de 12 meses. E aí, esse artigo, ele dá um marcador, que hoje a ciência está gostando muito disso, né? Os estudos mostram muito isso, que além de marcadores clínicos, que são as escalas, que a maioria dos estudos fazem isso com medicação, tem um marcador que chama neurofilamento de cadeia leve. O neurofilamento de cadeia leve, ele é um marcador, tanto no sangue quanto no líquor, você consegue coletar. E se ele tá alto, o neurônio tá morrendo. Com esse tratamento, que é a neuromodulação não invasiva, eles viram que ele abaixa, que os níveis abaixam, né? E aí, pra mim, mas aquilo era o único paper falando aquilo, as pessoas melhorando na escala funcional, e aquela inibição que eu falei pra você, que é baixa, começa a aumentar, e na ela você tem muito glutamato, então a facilitação do cérebro, ela é muito alta. Então, a facilitação claramente diminui nesse artigo. Só que eu tava muito cética na época. Eu falei assim, não, eu duvido dessa estatística. Essa estatística que ele fez não é boa. Não existe. Eu não acho que isso aqui vai dar certo. E meu orientador falando, Ana, a gente descobriu esse artigo no começo de 2024. Ana, faz neuromodulação. Eu, não, professor, não vou fazer neuromodulação. Eu não vou matar meus pacientes. Não, faz, eu não sei o quê. E aí, a Sociedade Americana de Esclerose Lateral Amiotrófica, apesar de ter só 2 artigos mostrando o benefício do tratamento, ele começa a indicar, fala para os pacientes fazerem. Aí, Ana, Sociedade Americana tá falando para fazer, faz. Eu falava, não, professor, não vou fazer, até que eu falei, tá bom, eu vou fazer para provar que isso não funciona. Ai, que é uma pesquisa, não interessa. Eu falei assim, eu vou fazer só os 10 e vou falar que não funciona. O paciente começou a melhorar. Ai. que coisa boa. E aí, pela primeira vez, aí eu comecei a comemorar, porque eu falei, nossa, desculpa a palavra, mas eu falei, nossa, é a primeira vez em 11 anos que eu consigo ganhar dessa droga, dessa doença. É a primeira vez que eu vejo um paciente melhorar. E melhorar, assim, lógico que, de novo, eles são diferentes, eles são diversos, eles melhoram em graus diferentes, né? Mas assim, Ana, o que é melhorar? Então, por exemplo, uma das primeiras pacientes, ela andava de cadeira de rodas, andava com andador e tal, mas ela não conseguia ficar em pé sem apoiar em nada. E ela fazia uma força de apoiar. E aí, depois do protocolo, ela conseguiu ficar em pé sem apoiar. Ficar em pé sem apoiar e lavar louça, ficar em pé sem apoiar e cozinhar, ficar em pé sem apoiar e lavar roupa, porque ela é dona de casa. Nossa, que coisa linda! E ela não perdeu isso durante 1 ano, né? Já faz 1 ano que ela fez o protocolo, ela não perdeu. Então, a gente não estimulou ela de novo, ela só continuou assim. Eu lembro que uma das primeiras pacientes falou assim, não, Ana, eu tô mais forte. E eu falei assim, e eu cética, né? Aham, como é que você sabe que você tá mais forte? Ela, não, agora eu consigo abrir a garrafa de café. Aí eu falei, epa, gente, então você tá mais isso forte. É uma vitória pra quem conhece e conviveu com o paciente, não é? É. Aí eu falei assim, não, então realmente, se você consegue abrir uma garrafa de café, realmente você tá forte. Aí eu falei assim, não, tudo bem, então tá bom. Aí que eu comecei a ver que realmente, aí eu comecei a mudar essa, né, então assim, uma das minhas últimas pacientes, né,
que a gente fez agora a gente terminou o estudo, né? Agora eu tô fazendo só a nível clínico lá no consultório, mas a gente terminou o estudo e para fechar assim com chave de ouro, né? Uma das minhas pacientes muito queridas, né? Ela já tocava violão, mas alguns acordes ela não conseguia mais fazer por causa da mão esquerda. E agora ela consegue. Depois eu vou te mostrar os vídeos. Então, o piano também. Ela mandou um vídeo pra mim do piano que eu chorei. Quando eu vi o vídeo dela tocando piano, Isso é maravilhoso. numa música super difícil, que eu, assim, eu não sei tocar nada. Mas, assim, tocando super bem. Então, assim, paciente, por exemplo, que fica na cadeira de rodas, que não anda sem apoio, esse foi do consultório, andando sem apoio. Então, assim, realmente, todo mundo vai responder assim? Acho que não, né? Sim, mas é um avanço. Mas é um fio da esperança, assim, sabe? E é um fio da esperança sem charlatanismo, sem loucura, porque nada mais é. Então, lembra que daquele desequilíbrio que eu falei? A facilitação no cérebro tá muito alta, a inibição tá muito baixa. A neuromodulação tá fazendo isso, ó. Tá só equilibrando, tá? Que é o nosso cérebro, que é o nosso normal. Diante de uma doença degenerativa, né, eu não acho que só uma sessão vai ajudar a fazer isso. Reorganiza, Reorganiza. né? Reorganiza. Tem uma paciente que fez o nosso protocolo, né, que é muito querida, acompanho ela até hoje, tá no consultório e tudo mais. O que ela mostrou pra mim? Ela foi uma das, só teve 2, dos 26 que eu acompanhei, só teve 2 que fizeram isso. Quando eu vou com estimulação magnética, né, e o meu estudo é único, assim, ninguém fez essa loucura que eu fiz, porque também eu avaliei só, sem brincadeira, eu já fiquei 9 horas avaliando esses pacientes. De 5 a 9 horas, é uma loucura a avaliação, demora muito tempo, né. Então pensa, ele vem pra mim, eu demoro 9 horas pra avaliar, né, de 5 a 9 horas. Daí eu faço o tratamento que são 10 dias, são 5 dias consecutivos, segunda a sexta para o final de semana, de novo na segunda semana. Aí eu reavalio na 10ª sessão tudo. Tudo que eu fiz em 5 horas eu reavalio. Senhora. Então foi bem punk. E aí por que demorou tanto, né? Porque eu fazia EG, então eu colocava uma touca de 64 canais, então eu avalio o cérebro como um todo, né? Aí a gente chama de resting state, que é estado de repouso, a pessoa fica parada por 2 minutos olhando para um X, depois ela vai ficar de olho fechado, depois a gente vai analisar isso, né? Com os engenheiros. Graças a Deus, meu co-orientador é engenheiro. E aí, depois eu vou para estimulação magnética. Fora os parâmetros clínicos, né, que eu fazia e tal. Só que eu avalio a estimulação magnética, que eu dou um pulso na cabeça e a mão mexe, né? Então, eu tô com a bobina aqui, dou um pulso, a mão mexe, né? E aí, porque esse pulso que eu dou aqui, depois de 22 a 25 milissegundos, eu tenho uma resposta motora, porque é aquilo, o neurônio que sai do cérebro, chega na medula faz uma sinapse e vai para o músculo. E aí você tem a resposta muscular, né? Então você consegue avaliar toda essa via, né? E aí, eu fiz isso dos 2 lados do cérebro. Eu fiz do lado direito e do lado esquerdo. Normalmente as pessoas só faz um lado, né? E eu fiz uma baita busca na literatura e vi que pouquíssimas pessoas fazem essa loucura. Só eu fiz isso e avaliei tudo. Então, a gente acha que a gente ainda vai analisar esses dados, eu devo apresentar isso nos congressos e tal. Mas essa paciente específica que eu quero contar para vocês, quando eu dei impulso no hemisfério esquerdo dela, que é a mão direita, que é a mais, que é a fraca, não tinha sinal. Então, a gente chama isso de inexcitabilidade cortical. O córtex é inexcitável, você pode dar pulso, ele não responde. Aí, onde que tá o problema? O problema estava no neurônio motor superior. Por quê? Um outro teste que eu fazia, eu colocava um choquinho aqui na mão, colocava uns eletrodos, né? E eu dava um choque aqui no nervo ulnar e eu tinha esse movimento aqui, que é o abdutor do dedo mínimo. Então, o dedinho abria, né? E aí, no caso dela, quando eu fiz esse teste, estava funcionando tudo bem. Então, significa que o neurônio motor inferior, que é o que sai da medula e vai para o músculo, tá funcionando bem. Agora, quando eu coloco um pulso na cabeça, eu estimulo e não funciona nada, a gente não sabe o que acontece, né? E aí, com 10 sessões de neuromodulação, ela começou a ter sinal. Aí eu fiz 20 de uma vez. Aí eu segui com ela e fiz 20. E ela continuou tendo isso. Então, ela continua até agora ainda tendo sinal desse lado do cérebro que antes não respondia. Então, assim, a gente conseguiu ajudar nesse sentido, ela melhorou, né, assim, ela me ensinou também que você para o estímulo, piora. Então, assim,
eu não ia fazer pós-doc, porque eu ia engravidar. Eu ia engravidar. Tal. Tudo bem que quando eu falei isso pro meu avô, ele quase me bateu. Eu falei que eu ia fazer pós-doc. Mas o meu doutorado pede um pós-doc, né? Acho que os pacientes estão pedindo esse estudo. Graças a Deus, assim, eu tenho pedido muito a Deus pra ajuda, porque é tudo eu sozinha, né? Eu pra isso. Ai, Ana, por que você não fez um ensaio clínico randomizado, duplo cego? Gente, porque sou só eu. Como que eu ia, né, fazer cego a estimulação, fazer cego, não sei o quê, porque você tem que sortear, você tem que ter uma equipe de ciência grande, né? Sim. Infelizmente, eu não tenho isso. Espero ter. Espero você que está assistindo aí, queira vir me ajudar a fazer pesquisa. Porque precisa de uma estrutura, né? E aí, essa minha amiga, que é da USP, tá fazendo pós-doc lá, ela falou assim, não, vamos que eu vou te ajudar. Então, acho que a gente vai ter bons resultados aí. Então, a gente tá querendo agora, a pedido da doutora Cari. E aí, assim, o Acari, de novo, ter um dia, eu tava no meio de uma coleta, ele me ligou falando de um caso de uma paciente que tá num estágio, né, avançado da doença, acamada, lá. E se eu podia fazer alguma coisa para ajudar ela com neuromodulação. Então, assim, para mim foi um orgulho no sentido de que uma pessoa como a Cari, né, assim, ter essa consideração de me ligar, de me pedir ajuda, para ajudar alguém com ela nesse estado de doença. Essa pessoa tá topando fazer isso, eu tô fazendo uma parceria com a USP pra gente. Porque é lógico que o protocolo que a gente usa provavelmente não sirva para ela, porque ela deve ter uma organização cerebral diferente. A gente vai tentar emprestar um equipamento da USP que seja portátil para levar para casa dela, para fazer as análises, para decidir juntos qual é o alvo que a gente vai estimular, para estimular e ver o que vai acontecer, né? Que essa minha amiga trabalhou muito com eye tracking e é o que ela, assim, essa paciente é tão fantástica que ela era professora, né? Então o fisioterapeuta conseguiu fazer um avatar dela, então ela deu muita aula online na internet. Então ele pegou os trejeitos dela, a forma como ela fala, a voz dela, fez um avatar. Ela deu palestra para 50 mil pessoas no Congresso Internacional, mexendo os olhos. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Eles são a minha inspiração, sabe assim? Então, não desiste, é uma fonte de determinação. E aí, é por isso que eu não quero parar de estudar. Eu falo que eu tô investindo agora, né? Porque eu não tenho mais paciência para esse negócio de verba, de pesquisa, de não sei o quê. Eu tô comprando os equipamentos, né? Então, eu tô trabalhando igual louca pra comprar. Gente, isso que a Ana tá falando, a doutora Ana tá falando, é muito sério. Brasil, vamos investir em ciência. Tudo é ciência, pelo amor de Deus. Vamos olhar, olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos de ciência. Exatamente. Nós precisamos de vocês, pesquisadores. Além desse desafio, porque é um desafio. Qual é o maior desafio do fisioterapeuta, do paciente e do médico que cuida da ela? Eu acho que o maior desafio é a progressão da doença. Eu falo que eu imagino tipo um cabo de guerra, né? E você tá de um lado, você, o médico, a familiar, o paciente, tá todo mundo lá de cá, puxando a corda pra gente, do tipo. Só que quando a doença puxa e ela faz o paciente piorar, pra mim é o maior desafio, né? Então, assim, eu lembro que quando tava aí também é algo para vocês entenderem que, assim, a gente fala, vocês profissionais, vocês não podem se emocionar, não pode se envolver, não pode não sei o quê. Eu não sei fazer isso, tá? Então, eu acho isso tão... Falam isso para tudo, né? Você é uma única pessoa, né? E outra, você tá ali lidando com gente e um tempo longo. Como é que você não vai sentir? Eu acho que tem que sentir, sim. Exatamente. Então, quando, por exemplo, chegou na fase, né, do seu familiar, que ele precisou de ventilação, que precisou pedir os equipamentos, eu demorei 1 mês para fazer os relatórios. E eu demorei 1 mês para fazer os relatórios, não porque eu não sabia fazer o relatório, porque eu precisava de mais informação, porque eu precisava... É porque eu, emocionalmente, não queria encarar o fato dele estar evoluindo. Eu não aceitava a doença estar ganhando de mim. Então, assim, não dá pra... É uma doença que afeta a gente também. Então, eu tenho toda essa luta para tentar algo melhor para eles, é isso. Porque eu não me conformo de perder para ela. Mas isso é maravilhoso, né? Sim, a gente às vezes não quer se conformar com alguma coisa tão pequena. Olha
a grandiosidade de você não se conformar com isso. Bom, para quem me conhece sabe de quem eu tô falando. Foi um dos grandes amores da minha vida. Ele fez eu aprender muita coisa, né? E que dinheiro, tu pode ter o maior dinheiro do mundo. A gente recebeu isso em 2018 e eu sou uma outra pessoa depois de 2018. Graças a você. E graças a ele. Né? A gente se encontrou. É uma coisa muito triste, mas por outro lado, me trouxe pessoas maravilhosas como você, me trouxe instrução sobre essa doença, e me fez ver a vida de uma forma completamente diferente. Né? Como o ser humano se transforma. Sim. E como a gente pode também, com uma coisa tão grave, buscar um caminho. Sim. Mesmo que esse caminho, para aquela pessoa, seja o fim, mas que seja o começo para a gente. Sim. Poder divulgar, Sim. poder mostrar e poder ajudar o próximo. Qual é, Ana, a mensagem que você deixa para quem recebeu um diagnóstico de ELA? O que eu falo muito para os pacientes é assim, é muito difícil, né? E assim, falar dessa pessoa também me emociona muito, porque assim, a gente tinha uma conexão muito forte que eu não consigo explicar. Eu não acredito em outras vidas, mas se isso existe mesmo, existe, é o que eu falo. a gente com certeza se encontrou em algum momento, porque eu conseguia conversar com ele pelo olhar, né? Aquilo que eu te falei. Eu sabia quando ele estava falando um palavrão. Eu sabia quando ele estava dando risadas, tipo assim, horrores de uma coisa idiota que eu falava. Então, assim, por mais que quando você, né, vocês me conhecem, assim, os pacientes sabem que eu sempre brinco, que eu dou risada, que eu tento. Ali, naquele momento, quando eu tô fazendo fisioterapia, até o pai dele falava pra mim assim, é muito engraçado, porque quando você tá aqui, nem parece que você veio fazer fisioterapia, porque a gente fica dando risada, a gente esquece da doença. É muito bom. Né? Porque acho que esse é o nosso papel, né? A gente tem que esquecer um pouco da doença, porque não é importante a doença, é importante o que a gente tá vivendo ali, aquele vínculo que a gente cria. Então, o que eu deixo de mensagem é, você não tá sozinho, né? Acho que eu falo muito assim, eu não consigo mudar o curso da doença, eu não consigo lutar contra ela ainda, né? Eu sempre falo ainda porque eu tenho muita fé que a gente ainda vai conseguir fazer isso. Eu falo que eu vou fazer pesquisa até eu parar de respirar para ajudar os pacientes de ELA. Então, você não tá sozinho. Então, conta comigo, vamos junto, essa luta é nossa, né? Acho que a gente, a ideia é tentar se fortalecer, não é fácil, é uma doença desafiadora, é emocionante para mim, é doído para mim, e eu nem sei como é ter, porque eu não tenho, né? Mas ao mesmo tempo a gente tá junto, então vamos junto para essa jornada aí. Ana, eu vou te falar uma palavra e você vai me dizer o que vem na sua cabeça. Tá. Deus. Tudo. Profissão. Ai, fisioterapia. Dinheiro. Só pode ter uma palavra, né? Dinheiro Pode falar. É um recurso, né? Necessário. Mas é um recurso que não é tudo, né? Família. Família é força. E ela? Esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que é transformação. Eu acho que a ela te dá essa... Eu falo que assim, nas minhas orações, eu agradeço a Deus por respirar. Eu agradeço a Deus por engolir. Eu agradeço a Deus por andar. Eu agradeço a Deus por mexer meus braços. E eu acho que se eu não soubesse o que é esclerose lateral amiotrófica, eu não seria uma pessoa melhor. Então, eu sou uma pessoa melhor. Eu tenho, assim, eu dou valor para as pequenas coisas hoje em dia, graças a ela, graças a tudo que os pacientes me ensinam. Eu acho que você se transforma não só pelo que a doença é, mas que os pacientes são. Então, assim, essa força, essa determinação, esse sorriso no rosto diante de uma doença tão grave, não, fazer piada diante de uma doença tão grave, ressignificar a sua vida de uma doença tão, tão grave, para mim, isso é transformação, é transformador, transforma a nossa vida. Deixa um recado para os seus
telespectadores, diz aonde eles te acham Olha, nas eu redes não sociais. sou super adepta às redes sociais, Não, mas mas vocês podem me achar lá. É ana.iaeco é o profissional, podem seguir, é aberto, podem me encontrar lá, pode mandar direct. Na verdade, tem um link lá, doutora Ana, um link que até foi o filho de um paciente que criou pra mim. Meu marido fala que eu sou velha, confusa com tecnologia, e é verdade. Ele tem razão. Eu sou velha, confusa com tecnologia, então eu não sei usar muito essas coisas. E se você clica nesse link, você vai direto pro meu WhatsApp. Só que eu preciso pedir desculpas para as pessoas. Porque desde que eu terminei o doutorado e eu parei de fazer pesquisa, eu só comecei a tratar os pacientes no consultório. Assim, Solange, assim, eu não sei, eu ainda não entendi a magnitude que é isso, talvez um dia eu entenda, mas assim, eu tenho recebido mensagens de pessoas da Itália, sendo que são a maior referência de neuromodulação ela tá na Itália. Então, não sei como essa pessoa acha que eu posso ajudar de alguma forma, mas enfim, essas pessoas me procuram. E eu tô, assim, com muita dificuldade de responder o WhatsApp. Então, mas eu vou responder todo mundo. Eu vou conseguir fazer isso. Então, assim, mas podem mandar mensagem, podem tentar entrar, pode me ligar. Eu vou conseguir falar com todo mundo. Olha, foi um prazer. Pena que acabou. Prazer né? é meu. Mas, assim, é de uma sensibilidade, é de uma utilidade pública. E você que não conhece ainda, nunca ouviu falar, procura. É triste, mas ao mesmo tempo é transformador. E esse programa hoje eu dedico a você e a ele, que foi um dos meus grandes amores. Gente, eu nunca falei sobre isso e, né, eu sempre sou muito alegre, mas eu estou alegre hoje. Muito alegre de poder dividir com vocês, junto com a Ana, que percorreu um caminho da nossa vida e veio para ficar. Sigam as nossas redes sociais, entrem no nosso canal, a gente está lá para servir você e para falar para você que eu gosto de gente que faz gente feliz. Beijo.